Olá, meu nome é William Los dos Reis, eu sou médico intensivista, trabalho no Hospital das Clínicas, na unidade de terapia intensiva Covid-19. Eu aceitei o honroso convite do CRM para a gente explanar sobre esse assunto que eu acho muito pertinente nos dias atuais, que é o manejo laboratorial e farmacológico de pacientes hospitalizados com Covid-19. Tudo que a gente vai explanar aqui foi baseado em guidelines publicados tanto na América do Norte, estou falando de Canadá e Estados Unidos, tanto na Europa, quanto nas sociedades brasileiras que são envolvidas com o tratamento da doença provocada pelo SARS-CoV-2. Antes de mais nada, a gente tem que falar um pouco também da questão da sintomatologia, da questão da manifestação clínica da Covid-19, dessa doença. Para a gente ter uma noção, inicialmente, essa doença foi classificada em três fases, que era a fase onde começavam os sintomas como febre, tosse seca, cefaleia, mialgia, artralgia, um mal-estar generalizado, como se fosse uma síndrome gripal. Depois a gente tinha uma outra fase que envolvia tanto um acometimento pulmonar, onde a tosse ficava um pouco mais intensa e se associava à parte respiratória, um comprometimento respiratório, que era uma hipóxia, e depois a gente tinha a fase da inflamatória total, que seria a tempestade citocinérgica, que é muita inflamação, onde vários órgãos estariam acometidos. Aí, para fins de facilidade acadêmica, hoje a doença ela é bifásica, sendo que é uma fase de resposta viral e uma fase de resposta inflamatória. Nessa fase de resposta viral, 5 dias depois do paciente ter entrado em contato, aí estou falando uma mediana de 5 dias dele ter entrado em contato, porque o tempo de incubação pode ser de 0 até 14 dias. Mas nos estudos epidemiológicos, a mediana é de 4 a 5 dias. Ter sido exposto ao SARS-CoV-2, ele começa a apresentar a fase de resposta viral, caracterizada, como eu já disse, como febre, cefaleia, tosse, mialgia, ageusia, anosmia e aquele quadro de mal-estar generalizado, além de diarreia. Depois da fase inflamatória, né, da resposta inflamatória propriamente dita, que aí já está compreendendo, quando essa fase começa a ficar exacerbada, o pulmão, aí a gente tem, pela resposta da interleucina, dos linfócitos, dos macrófagos, do fator de necrose tumoral, uma inflamação de vários órgãos, fígado, rim, coração, pulmão, e aí caracterizando pela dispneia, pela hipóxia silenciosa ou pela hipóxia pela miocardiopatia, que o vírus possa provocar, mas a lesão hepática que ele possa provocar, sendo associado a uma lesão renal, culminando com a disfunção de múltiplos órgãos e hipoxemia, aí seria multifatorial e o óbito desse paciente. Então, é uma doença bem complexa e eu nem comentei aqui do acometimento endotelial que ela tem e causando uma trombogênese que aí piora mais ainda a perfusão desses doentes e lesa mais ainda esses órgãos-alvo, como eu bem descrevi. né? Então, assim, quando esse paciente chega para a gente, a nível de pronto-socorro, vem encaminhado como suspeita de um outro hospital, ou até mesmo confirmado, a gente tem que ter um basal desses exames, para a gente poder saber em que fase que esse doente está, né? A gente ter uma noção de onde que esse vírus já acometeu ou não acometeu. E quais são esses exames? O hemograma, a gasometria, o lactato, as bilirrubinas, a função hepática, a função renal, e os exames de marcadores inflamatórios mesmo, como dímero D, fibrinogênio, ferritina, até a troponina, que é o marcador prognóstico, e de acometimento cardíaco propriamente dito. Então, no hemograma, a gente vai dar sempre atenção, por exemplo, aos linfócitos. Quando tem linfopenia, é bem característico de um prognóstico ruim, baseado nos estudos epidemiológicos. O eletrocardiograma ele é fundamental porque, como eu falei para vocês, o vírus ele tem um acometimento, ele tem um tropismo pelas células do coração, pelos miócitos, e aí ele pode provocar uma miocardite infecciosa e alterar o eletrocardiograma, bem como alterar a troponina. Sem contar que alguns medicamentos que a gente possa utilizar, né, no tratamento podem causar alteração eletrocardiográfica. O raio-x de tórax e a tomografia computadorizada são muito interessantes, principalmente naquela início da fase, né, inflamatória, né, a antiga fase 2, onde você já tem um infiltrado pulmonar no raio-x de tórax e o infiltrado em vidro fosco, que é visto na tomografia. Inclusive, nesse último, a gente consegue quantificar e até dar um fator prognóstico para esse doente.
A questão infecciosa superajuntada, ou seja, coabitar a bactéria e o Covid, não é tão comum assim. A gente, pelos estudos epidemiológicos, foram notados que menos de 10% desses pacientes têm infecção bacteriana associada num quadro de Covid que chega numa porta de um pronto atendimento, na porta de um pronto-socorro para ser internado. Aí lembre, eu não estou dizendo desses pacientes que já ficam dentro do hospital já sendo manipulados por alguma outra patologia que desenvolve o COVID, né, ou dentro do hospital, ou que vem transferido com uma outra patologia e apresenta o COVID. Né? Então, cada caso tem que ser individualizado para a gente poder ter, de forma bem coesa e bem objetiva, determinar se realmente ele tem ou não tem uma tendência a ter algum tipo de infecção, ou algum sinal que nos leva a pensar em algum tipo de infecção bacteriana. É muito interessante esses exames, eles serem repetidos, principalmente os inflamatórios, como dímero-D, fibrinogênio e ferritina, TAP e PTTK, a cada 72 horas, exceto se o paciente tiver alguma modificação no quadro clínico que sugira a solicitação desse exame, inclusive a cada 24 horas, se a parte inflamatória desse doente está subindo muito rápido. Né? Cada hospital tem que ter o seu protocolo de solicitação, até para não onerar o sistema de coleta e o sistema de processamento de exames, tendo em vista que a gente já está tendo escassez de suprimentos para poder tratar essa infecção. Né? É, Ecocardiograma é um exame que nós não pedimos de rotina. Então, nós pedimos ecocardiograma para pacientes que tenham alteração eletrocardiográfica e alteração de troponina ou aqueles que evoluem com alguma estabilidade hemodinâmica não esperada. Paciente que piorou da parte da pressão arterial, né, e fez uma queda da pressão muito aguda, que nós não estamos suspeitando de uma infecção, de uma piora respiratória, da parte pulmonar, e que a gente acredita que isso seja de coração pelas alterações. Então, o ecocardiograma ele se faz necessário, bem como naqueles também que com pior aguda respiratória, onde a gente pensa em um tromboembolismo pulmonar, e o eco vai nos ajudar, medindo sempre a pressão da artéria pulmonar e de forma indireta da gente pensar nessa patologia, ok? O H1N1 a gente sempre solicita nos pacientes que vêm para a gente com síndrome gripal e com um comprometimento respiratório, porque a gente sabe que não é raro a coinfecção do SARS-CoV-2 com H1N1. Então, a gente inicia-se o tratamento, coleta-se a amostra, manda-se para o laboratório, se a amostra vier negativa, a gente suspende o tratamento, que é dado com o Oseltamivir 75 mg de 12 em 12, e a gente sabe, já está mais do que bem estabelecido, que o tratamento para esse tipo de patologia, né, viral, ele é bem eficaz. Então, a gente não pode, né, de momento nenhum, nos furtar de tratar e deixar passar esse diagnóstico. Temos que lembrar também que esse paciente ele tem que ser posto, né, num pronto-socorro, em locais adequados, principalmente, e a gente sabe que isso não é a realidade no Brasil e até mesmo no mundo, tendo em vista a quantidade de doentes que estão infectando, e leitos de hospital nós sabemos que são finitos. Então, esse paciente deveria ficar em leitos isolados, mas em não tendo leitos isolados, a gente poderia fazer enfermarias com filtro EPA, e esse filtro EPA é um filtro de alta arrastância de partículas e com pressão negativa dentro do quarto, ou seja, ele é capaz de sugar o ar de forma laminar, sem turbilhonamento, onde ele arrasta essas partículas, e essas partículas são filtradas através de um filtro próprio, específico, e é devolvido o ar de forma limpa para dentro do ambiente, e isso diminui muito a transmissão viral, fazendo com que nem os pacientes um do lado do outro, e nem os profissionais de saúde fiquem muito tempo expostos a esse vírus. Isso mitiga, junto com a proteção com os EPIs, mitiga a transmissão em grande percentual. E a gente sabe também que esses pacientes, através dos estudos epidemiológicos, né, que foram mostrados, que não há necessidade de, como se aventou no início da pandemia, de suspender inibidores da ECA, estatina, S, desses pacientes, né, por conta de alguns estudos que haviam mostrado correlação entre o uso do IECA com o aumento da carga viral. Entrando no tópico propriamente dito, que é o tratamento farmacológico, a gente começa falando da droga que mais mostrou benefício nesse tipo de paciente, que é o corticoide. Né? Então, a corticoterapia, ela foi começada a estudar logo no início da pandemia, e um grupo Recovery, que foi um grupo inglês, que no ano passado já começou esses estudos, ele observou
que quando ele dava dexametasona na dose de 6 miligramas por um período de 10 dias para esses doentes, para 3 grupos de doentes específicos no trabalho, grupos grandes, né, na verdade um grupão de 2.000 pacientes que receberam a droga e 4.000 pacientes que foram tratados com a terapia específica. Então, aí um total de quase 6.000 e poucos doentes. Então, ele observou que nos pacientes que recebiam oxigênio pela ventilação mecânica havia uma redução importante da mortalidade. E naqueles que recebiam oxigênio, não por ventilação mecânica, mas por suplementação de oxigênio, quer seja por catéter de nasal, catéter de alto fluxo, também havia uma redução, mas não tão expressiva quanto o primeiro grupo. E no outro grupo, onde o paciente não estava, em momento nenhum, recebendo oxigênio, não houve redução de mortalidade, muito pelo contrário, houve uma tendência a aumentar a mortalidade desses pacientes. Então, esse trabalho foi muito interessante e nos deu um fôlego, uma esperança para que a gente conseguisse diminuir e ter realmente algum fármaco para poder agir contra esse vírus e reduzir essas taxas de mortalidade. Em seguida, vieram vários trabalhos juntos, né, mostrando reduções de mortalidade, não só com a dexametasona, mas também, por exemplo, com a metilpred, com a hidrocortisona. Então, não parecia ser um efeito da dexametasona específica, e sim um efeito de todos os corticoides e vários tipos de dose, né, que foram envolvidos. Inclusive, o Codex, estou dando atenção a esse, porque foi um trabalho que o Brasil participou, e inclusive 2 unidades aqui do Estado do Espírito Santo também entraram nesse trabalho, usou uma dose até mais alta, de 20 miligramas de dexametasona em relação ao Codex, mostrou benefício também por um período de 10 dias, sendo que no quinto dia reduziu a dose para 10 miligramas. E um benefício de reduzir o tempo de ventilação mecânica e de redução de mortalidade desse tipo de paciente. E aí ainda ficou, apesar desse monte de trabalho publicado e vários trabalhos mostrando um benefício incontestável, ainda ficou algumas perguntas no ar, como tipo a melhor molécula que a gente pode usar. Então a gente pode usar qualquer uma das três? Sim, a princípio a resposta é, mas alguma é melhor do que a outra? A gente não sabe porque não tem evidência ainda, não tem trabalho mostrando, né? Qual o melhor tempo para iniciar? A gente pode começar no paciente então que está começando o uso do oxigênio ou naquele paciente que está já em ventilação mecânica. Então essa resposta parece que advoga para a gente começar naquele momento em que a fase inflamatória está começando, ou seja, quando o pulmão já estiver sendo acometido e a PO2 já estiver caindo. E o tempo de tratamento, ninguém sabe se 10 dias é melhor do que 5 ou é melhor do que 20. O que a gente sabe é que todos os trabalhos foram envolvendo 10 dias de tratamento. Então, algumas respostas ainda faltam para a gente. A gente tem trabalhos anteriores ao COVID ainda, em que usava-se 1 miligrama de metilprednisolona naquele paciente que desenvolvia ARDS, né? Que é uma forma mais dramática aí de resposta do que a SRAG, né? Uma resposta inflamatória muito violenta no pulmão, com a relação PF muito baixa e um comprometimento da complacência pulmonar, um comprometimento da troca gasosa, em que a gente poderia abrir mão para tentar bloquear e diminuir muito essa questão inflamatória. Na dose de 1 miligrama por quilo, isso aí não é uma evidência em conteste, na verdade, isso aí foram 2 trabalhos antes da era pré-Covid ainda, que se mostraram benefício no paciente com ARDS, e não é irracional fazer esse tipo de medicamento, metilprednisolona, dose de 1 miligrama por quilo, nos pacientes com relação PF abaixo de 200, de uma evolução muito, muito rápida, que a gente não pense que não consiga descartar a hipótese diagnóstica, por exemplo, de um tromboembolismo pulmonar e fechar os critérios de Berlim para ARDS. Entra também os anticorpos monoclonais contra a interleucina 6, aí nós estamos falando aqui do tocilizumab, e realmente foi uma droga que racional, fisiologicamente, ela inibe o receptor da interleucina 6, e como eu falei para vocês anteriormente, a interleucina 6 uma partícula, uma molécula inflamatória, então ela consegue chamar linfócitos, macrófagos, ela consegue trazer toda a inflamação para onde ela está migrando. Então, se a gente conseguisse bloquear esse receptor, a gente diminuiria essa resposta inflamatória, lesando menos os órgãos por onde está havendo a guerra contra esse vírus do nosso sistema imunológico. Mas na fisiologia foi muito bonito, na prática esses trabalhos não conseguiram provar essa teoria. Mas 2 trabalhos grandes também, inclusive são grupos que fazem parte, assim, que também olham outras vertentes do tratamento da COVID, como a corticoterapia, como a anticoagulação,
como o Recovery e o REMAP-CAP, mostraram sim que havia um benefício em reduzir a mortalidade dos pacientes em ventilação mecânica, ou seja, naqueles doentes que estavam muito inflamados e que estavam precisando de oxigênio, ou seja, aquele que a fase inflamatória que eu mostrei para vocês lá no início estava em evolução e mostrando que a progressão estava muito rápida, esse paciente se beneficiou, né, de usar o tocilizumab nesses dois trabalhos. Então, por conta desses dois trabalhos, da grandeza deles, né, do número deles de pacientes envolvidos, tanto a sociedade europeia quanto a sociedade americana e também as sociedades brasileiras interligadas, elas liberaram o tocilizumab para esse tipo de paciente, né? Ou seja, aquele paciente que está no início da ventilação mecânica ou no início do suporte de oxigênio, com fatores inflamatórios lá em cima, inclusive se pudesse dosar a interleucina 6 seria o ideal, ou, no caso do recovery, a gente sabe que a dosagem da interleucina 6 é uma coisa muito difícil, tanto para eles quanto para nós, então, pelo menos um marcador com uma PCR maior do que 75 miligramas por litro. Esse paciente, sim, receberia o tocilizumab. A azitromicina, como a gente bem sabe, é um medicamento para tratamento de bactérias, então ela não tem nenhuma evidência contra a Covid, então ela foi retirada do, dos guidelines para tratamento da infecção da Covid-19, e ela é utilizada, sim, se a gente tiver algum tipo de infecção coabitando, infecção bacteriana coabitando o pulmão junto com o Covid. E aí vale o que eu falei no início da nossa explanação, que a gente deveria usar ferramentas para poder fazer o diagnóstico de infecção bacteriana pulmonar. A colchicina, três trabalhos grandes, sendo o primeiro trabalho greco, grande também, apesar do racional de a gente usar a colchicina para diminuir os fatores, as citocinas inflamatórias, na prática ela não mostrou nenhum benefício também, então ela nem entrou no rol de farmacológico da terapêutica da Covid-19. O anticoagulante, sim, esse é uma droga extremamente estudada, né, e que pelo Covid ser uma patologia pró-coagulante, cada dia que passa essa droga ainda é mais estudada e todos os trabalhos, todos que envolvem profilaxia terapêutica, eles apontam para a gente sempre, pelo menos, fazer a profilaxia nesses pacientes. Isso é uma recomendação forte. Então, o paciente internou no hospital com Covid-19, ele merece, a princípio, a profilaxia para trombose venosa profunda. Por quê? Porque numa revisão sistemática, vários trabalhos, mais de 40 trabalhos, foi denotado que isso sem fazer necrópsia, só fazendo avaliação de exames tipo Doppler, tipo angiotomografia, exames radiológicos, mostraram que 17% dos pacientes tinham tromboembolismo venoso. Então, e apresentavam um número D elevado. Então, é uma gama muito grande. Isso porque muitos países não permitem a realização de necrópsia. Se a gente conseguisse fazer necrópsia desses pacientes, a gente provavelmente encontraria um número muito maior do que esse, né? E aí, várias meta-análises aí avaliam esse tipo de doente, mostrando que alguns são pró fazer anticoagulação, outros nem tanto, só manter a profilaxia. E aí o REMAP-CAP, o ACTIVE-4A e o ATAC, né, que são trabalhos enormes, grandes, que envolvem muitos pacientes, eles não conseguiram definir se anticoagular esse paciente de forma terapêutica ou fazer só uma profilaxia para trombose venosa profunda, tinha diferença. Então, por isso, ele meio que deixou isso a critério do médico, avaliando em conjunto os exames que ele vai ter ali à mão e os mecanismos e os fatores pró-inflamatórios desse tipo de doente. Então, sendo empático, a sociedade, principalmente a europeia, para tratamento do COVID, o guideline europeu, eles sempre avaliavam o doente como um todo, vendo a parte inflamatória, e entendiam que nem todos os países e nem todos os hospitais têm uma angiotomografia de tórax para poder levar esse doente para fazer o exame e aí confirmar e só então fazer a anticoagulação plena. Porque esse caso seria muito específico e a gente não conseguiria tratar alguns casos que provavelmente teriam trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar e evoluiriam muito mal, né? Até eles têm dificuldades de realização desse exame. Então, que eles, eu achei, eles foram muito felizes em resolver essa parte. Que eles colocaram como um guide, uma conduta, tanto para eles quanto para nós. Então, eles
primeiro avaliava o paciente, viam se esse doente tinha realmente algum fator, ou um fator inflamatório maior, um D elevado, ou alguma condição de piora respiratória que nos remetiam a um tromboembolismo pulmonar, e eles associavam esse paciente, quando ele não tinha condição de fazer um teste confirmatório para trombose venosa, como por exemplo a angiotomografia, e um Doppler venoso com fluxo de membros inferiores, a um exame de menor acurácia, como por exemplo um ecocardiograma, quando ele via um trânsito de coágulo na artéria pulmonar, ou ele fazia um ecocardiograma de membros inferiores e via uma pouca distensibilidade das veias poplíteas ou das veias femorais. Então, esse paciente com processo inflamatório, mais esses exames de menor acurácia, mais uma piora clínica, esse médico ele estaria autorizado a anticoagular esse paciente. E quem é esse e como anticoagular esse paciente? A gente tem duas metodologias: a enoxaparina 1 mg por quilo, de 12 em 12 horas, ou se o paciente tiver um clearance menor do que 30 ou uma instabilidade hemodinâmica, aí eu estou falando de pacientes com lactato elevado, com noradrenalina em dose alta, né? Que não estão tendo os marcadores de perfusão muito ruins, usar a heparina não fracionada em bomba de infusão, e aí na dose de ataque de 60 unidades por quilo, né, de ataque, e fazer uma dose de manutenção de 18 unidades por quilo hora, dosando o PTT a cada 6 horas para manter um RNP, que é entre 2 a 3 horas. A gente sabe que isso é bastante difícil, mas é muito interessante, porque se houver algum tipo de sangramento, a gente existe um antídoto para usar e tentar inibir esse efeito colateral. E naqueles casos, que também eu achei muito interessante da forma como eles colocaram, que você não consegue ou descer o paciente para fazer um exame confirmatório, que a gente sabe das condições clínicas, ou seja, você não tem o exame ali para poder fazer, né? E você não tem nenhum outro exame de menor acurácia, mas você tem uma suspeita de trombose importante, como por exemplo, uma deterioração súbita do estado respiratório desse paciente, né? Estava vindo de um certo limiar e de repente ele piora a relação PO2 e FO2 dele muito rapidamente, principalmente quando você vê, né, os marcadores inflamatórios dele que estavam vindo num basal, sem nenhuma alteração muito grande, e aí você não consegue nenhuma causa cardíaca atribuir isso, então a gente entende que isso aí pode ser uma procoagulação e o doente está piorando, você autoriza-se a anticoagulação desses pacientes. Uma insuficiência respiratória que a gente não consegue explicar, por exemplo, a gente tem um dímero D alto, um fibrinogênio elevado, mas eu não consigo explicar, por exemplo, uma sobrecarga de volume, né? Então, esse também é um paciente que a gente pode colocar no rol dos que deveriam ser anticoagulados. E os achados físicos consistentes com trombose, por exemplo, a trombofluidite superficial, uma coagulação de cateter, ou seja, o estudante ele é protrombótico, ele está fazendo trombo, e se ele tiver uma condição clínica dele que a gente suspeite, por exemplo, associado a uma piora respiratória, associado a uma alteração do dímero D, associado a uma piora um aumento do fibrinogênio, a gente tem evidências para que ele esteja fazendo trombose e aí sim anticoagular esse paciente, né? Então, em resumo, a gente tem das drogas que realmente têm algum efeito, da farmacopeia que tem algum efeito contra o Covid, a gente tem a dexametasona, como eu falei, o tocilizumab, a anticoagulação, e o Remdesivir, mas o Remdesivir tem uma ressalva, ele não tem no Brasil, e o Remdesivir, a única sociedade que apoia o uso é a sociedade americana, né, que é o FDA, que liberou para uso, sendo que a WHO não liberou para uso na Europa, e no Brasil nós não temos. Por quê? Porque tem dois trabalhos, o Active-1, né, o ACT-1, desculpa, e o WHO Solidarity, e esses trabalhos mostraram divergência de resultados, sendo que o ACT-1 mostrou realmente que a droga tinha um benefício de reduzir o tempo de ventilação mecânica. Só que o WHO Solidarity, que é o que pegou os dados do ACT-1 e ainda colocou pacientes a mais, quase que dobrou o número de doentes, ele não encontrou essa redução com o Remdesivir do tempo de ventilação mecânica e, portanto, ele não liberou essa droga na Europa para uso como redução de mortalidade ou de tempo de ventilação mecânica no COVID. Então, pessoal, era isso que eu tinha que conversar com vocês, né, de explanar para vocês. Eu achei muito interessante essa iniciativa do CRM de levar o conhecimento às pessoas, de discutir o tema dos pacientes hospitalizados. Mais aulas provavelmente virão, né, e eu fico à disposição para poder discutir o tema com vocês e a gente sempre chegar no melhor denominador para tratar melhor os nossos doentes.
Muito obrigado pela audiência.